Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, eu fiz uma confusão aqui porque é muita coisa, vocês perdoam. Então, esse é o vídeo 8. Nós estamos no 8. O outro era o 7, né? Então agora nós estamos indo para o 8. É muita coisa na cabeça, é muita informação. Porque a espiritualidade vai me deixar eu louco. Mas tá bom. Então, algumas pessoas também estão tendo dificuldade na questão, de entender a questão com relação às dimensões, né? Os universos. Então veja bem, queridos irmãos, Deus, ele possui, Deus delega. Deus, ele não é egoísta. E pelo fato dele delegar, ele tem ministros nos universos, nas dimensões, no espaço, uma vez que espaço, dimensão, cosmo, universos, é tudo uma coisa só. Olha que interessante. Então Deus tem ministros, que um deles é dentre um número inimaginável, dentro de um número inimaginável, né, de quantidade, um deles é nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus delega aos ministros, juntamente, onde todo ministro tem lá os teus arquitetos siderais, certo? Então, Deus nunca criou galáxia. Deus nunca criou galáxias. Deus nunca criou sóis. Deus nunca criou planetas. Deus nunca criou o sistema solar ou sistemas solares. Deus nunca criou nebulosas. O único atributo de Deus, a única coisa que Deus cria, chama-se fluido cósmico universal. Que isso, apenas Ele é o único criador dessa matéria. Olha só para você ver. Então, a partir do momento que ele cria o fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal é uma matéria que, de acordo com o estado evolutivo do ministro, da dimensão, dos cosmos, como se diz, das dimensões, dos cosmos, dos universos, de acordo com a evolução de tudo isso que acabei de dizer. Os ministros, eles pegam esse fluido cósmico universal, que pode ser chamado também de plasma, né, divino. Eu não acredito nisso. Não acredita? Pois bem. Por isso que eu digo para vocês que esses livros, para mim, é muito fácil. Procure parte 1.
nesta primeira parte, tá? Fluido cósmico ou plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Aí vocês vão ler, aí está escrito assim mais embaixo: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Eu vou explicar. Daí a pouco, abaixo está aqui, cocriação em plano maior e também cocriação em plano menor. É tão fácil isso aqui. O que os ministros de Deus fazem? Eles projetam uns ministros, devido à evolução deles, devido a eles serem assim tão evoluídos, porque eu não sei se vocês sabem, gente, Jesus encontra-se num processo de evolução, mas existe um número inimaginável de Cristo, um número inimaginável superior a nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um número inimaginável abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Então Jesus é um ministro de Deus, mas Jesus não é o ser mais evoluído abaixo de Deus. Existe bilhões, trilhões de espíritos mais evoluídos que Jesus, que constrói não só um sistema solar. Eles têm capacidade para construir 1000 galáxias de uma vez só. Bilhões de galáxias de uma vez só. Devido à evolução deles. Olha só para vocês verem. Agora sim, né? Agora eu fiquei doido mesmo. Não. Leiam esse livro. E procurem entender. Separe o joio do trigo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Agora muitas pessoas ficam presas à letra. Aí a pessoa vai morrer mesmo, né? Morrer de ignorância. Aí depois eu falo aqui que a pessoa tá com cabresto e tá com rédea no pescoço e que tem treva puxando ele para um lado, puxando ele para o outro, sabe? Seitas religiosas, ciências fazendo ele de trouxa, perdão da frase, mas é trouxa mesmo. Ele fala assim: meu Deus do céu, mas esse rapaz é louco. Seres mais evoluídos que Jesus é impossível. Gente, todos nós estamos evoluindo. O único ser que não precisa evoluir é Deus, porque ele já é evoluído. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas chegaremos um dia a ser Deus? Não. Ninguém chega a esse ponto. Ninguém chega. Mas nos aproximamos muito de Deus. Sabe lá quanto, né? Depois que nós superarmos todos aqueles sistemas solares, dimensões, universos que eu disse em outros vídeos, nós vamos nos aproximar muito dele, mas chegar a ser Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e passar ele também não, nunca. Então, de acordo com a evolução do ministro de Deus, o
ministro de Deus, ele juntamente com os arquitetos siderais, eles elaboram o que eles querem construir. Então, eles pegam o fluido cósmico universal, sabe? Manipulam de acordo com a evolução deles, de acordo com o grau evolutivo deles, e eles constroem primeiro o Sol. Depois do Sol, é como um engenheiro, gente. É como um engenheiro antes de construir uma casa. Ele desenha a casa, desenha todos os cômodos, sabe? Desenha a rua, desenha o bairro, desenha tudo, o condomínio. Aí depois, eles começam a retirar do Sol aquela massa correspondente àqueles outros planetas que a Terra foi retirada do Sol, como todos os outros planetas. A massa de todos os outros planetas foram retirada do Sol. Mas os ministros de Deus, junto com os teus arquitetos siderais, eles apoderam-se, vamos dizer assim, eles pegam o fluido, vamos usar o termo apodera, eles apoderam-se do fluido cósmico universal, manipulam aquela massa, sabe? Aquela estrela gigantesca, e dali eles vão retirando, sabe? Como eu dei o exemplo da massa de pão, que depois de pronta a massa, a mulher vai lá e retira um pedaço daquela massa, amassa e faz um pãozinho e põe para assar. Assim a terra foi feita. E dos restos daquela massa que sobrou, foi feito a Lua. E assim foi feito com todos os outros planetas. E assim é feito com a nossa Via Láctea. Tem Cristo que tem condições de criar milhões de galáxias junto com os seus arquitetos siderais. Milhões de galáxias. Eles têm condições, devido à evolução deles. Deu para você entender? Então não é Deus que faz a galáxia. Não é Deus que faz os sóis. Não é Deus que faz os planetas. A única coisa que os ministros não fazem e nunca farão é o princípio inteligente, o espírito. Isso é segredo do Pai, que é uma matéria que um dia eu vou tentar explicar, mas não significando que eu sei. Não, porque ninguém sabe. Ninguém sabe como o Pai. Nem Jesus sabe como o Espírito é criado. Nem os Cristos, vamos assim dizer, que têm condições de criar milhões de galáxias, nem aqueles espíritos puros que estão, assim, mais próximos de Deus, nem eles sabem. Esse segredo só Deus detém. Você entendeu? Então, quando a gente fala as galáxias, então as pessoas pensam, né? Deus que criou o Sol, Deus que criou a Lua,
Deus que criou a Terra. Não foi Deus, gente. Agora, é preciso entender que todos os arquitetos siderais, juntamente com todos os ministros, eles obedecem um padrão cósmico universal. Eles obedecem um padrão dentro de toda a dimensão universal. Eles obedecem um padrão dentro de todas as nebulosas universais. Que quer dizer que as galáxias são criadas como são criadas pelos ministros, pelos arquitetos, mas obedecendo um cronograma divino. Mas não é Deus quem as cria, e sim os arquitetos que apossam, né, daquela massa, daquele fluido cósmico universal e manipulam e criam ali da forma, não, criam não, porque já está criado. Eles dão forma a uma galáxia, bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de sistema solar. Olha que maravilha, né? Bilhões e bilhões de planetas. Isso um ser mais evoluído que nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu tenho o costume de dizer, eu sei que existe seres mais evoluídos que o Cristo. Isso não precisa ninguém me dizer. Eu sei que existe. Eu tenho prova disso. Só que eu não tenho como te provar. Porque só o meu eu é que vai em certos lugares. Em certas dimensões. Então eu tenho certeza disso. Como eu sei que tem seres abaixo do Cristo. Todo mundo em processo de evolução. Mas se você quer uma confissão, se me oferecerem, se me derem todos os Cristos que existem nos universos, em todas as dimensões, em troca de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui há 2000 anos atrás, eu não aceito. Eu não aceito. Sabe por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, gente, é aquele ser que, quando Deus o apontou como guia e modelo nosso, ele não pensou em nada. Ele não pensou nem na sua evolução. E logo nos abraçou de corpo. Vamos usar esses termos por falta de termo, tá? Ele nos abraçou de corpo e alma. E se entregou a nós. Tanto é que criou a terra para nos receber, sabe? E mesmo assim, há 2000 anos atrás, esteve no nosso meio, trazendo a lei do amor. E a 18 de abril de 1857, na França, em Lyon, retorna através da doutrina dos espíritos, como ele havia prometido há 2000 anos atrás, na codificação da doutrina dos espíritos, como sendo o cristianismo redivivo. Então o amor desse ser para conosco é muito grande. E eu jamais trocaria nosso Senhor Jesus Cristo por qualquer outro ser nos universos por toda a eternidade.
Ele é o modelo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso modelo. Aliás, ele é o nosso guia e ele é o modelo nosso a ser seguido. Nós temos que seguir esse modelo, o qual Deus nos confiou, Deus confiou nós a Ele. Então, o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, que dissipa qualquer treva, que ilumina, que apaga, que desaparece. Então, eu estou dizendo isso, tudo aqui, que existe um número inimaginável de seres mais evoluídos que Jesus e menos que Jesus, para que você entenda o processo evolutivo. Eu estou dizendo aqui que tem seres que criam um planeta, tem ministros de Deus que criam um planeta devido ao grau evolutivo dele. Outros que criam um sistema solar devido à evolução dele. Mas outros são tão evoluídos que criam 1 milhão de galáxias. 2 milhões de galáxias. Sabe? Devido à evolução dele. O universo, queridos irmãos, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. O universo não tem alto, não tem baixo. Ele não tem esquerda e nem direito. O universo é o universo. E o mais interessante, que é o espaço todo, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Deu para você entender mais ou menos? Ou os teus neurônios acabaram de pirar de uma vez? Mas é simples. É só estudar esses 3 livros de André Luiz que você vai ter uma leve noção do que eu estou dizendo. A cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor, mas depois lê todo o conteúdo desses 3 livros que você, se você separar o joio do trigo, você vai conseguir raciocinar. Você vai observar que esse plasma divino, esse fluido cósmico universal, nele ali encontra-se todas as galáxias, todos os universos, todas as dimensões, encontram-se ali. O que significa esse encontra-se ali? Porque os ministros pegam aquela matéria e manipula como um padeiro manipula a massa do pão e dá forma, né? Como o escultor dá forma a uma pedra. Ele pega uma pedra e vai, né? Com o cisel ali, com a marretinha dele, ele a transforma numa estátua, né? Então, creio que eu expliquei mais ou menos assim, novamente, né? Algumas pessoas que estavam em dúvida, que ficaram em dúvida, né? Mas, ficando em dúvida, é só nos perguntar que estaremos sempre aqui para tirar alguma dúvida das pessoas. Agora nós vamos para o próximo vídeo. Que Deus nos ilumine.